Inclusive, é sempre na quarta-feira e os encontros no CEPOM também nas quartas. Aí eu chego cedo no encontro lá na Superintendência do Trabalho, me desculpando que eu vou sair mais cedo, e chego atrasado no CEPOM, me desculpando que cheguei atrasado. Gente, libera o Luiz. Esse tema pro ano que vem, vamos levar. Obrigado. Mas é super importante essa participação dele e é uma troca sempre muito boa. Então, hoje aqui tem o Tocando em Frente, que são alguns dos pacientes que conseguem, né, com o Luiz aqui vir para o grupo, com os familiares também, as esposas. E é muito bacana, é um grupo muito emocionante, é um trabalho lindo que o Luiz faz e é um trabalho em parceria do profissional de saúde, o Luiz como professor lá, os pacientes. Então é sempre muito rico esse aprendizado, essa troca e acho que era isso que eu tinha para trazer e obrigada, gente. Obrigado, Laona. Só uma correção, né, gente? O nosso moto a gente sempre colocou que as estrelas brilhem com constelação. Com todo agradecimento, com todo carinho, Lawanda, mas nada disso, nem esse momento agora, nem nada do que nós temos conseguido teria sido realizado, porque uma estrela sozinha é em constelação, né, Luciano? Né, Mary? Todos nós. Até passo aqui a voz, já que entrou no tema, para compartilhar nessa roda conosco. Estão aqui o Bombril, a Griga, o Antomar, o Celso, a Nilda, essa rendeira e cantadora de ratoeira, desse repente que nos é uma fonte de vínculo de pertencimento, né? Esses encontros. E como é que vocês se sentem, né? Vocês se sentem nessa caminhada? Quer falar, tomar o Bombril? Quer dizer alguma coisa aí, Bombril? Diga. Estamos desde o primeiro momento. O Bombril é uma fonte de inspiração também muito grande. Boa tarde. Alô, boa tarde, meu nome é Odalino Melo. Eu sou, como já foi dito, paciente do Zebon, laringe ectomizado total. Não tenho cordas vocais, laringe, né, e mais algumas outras coisinhas. Mas com o apoio do Zebon, da Zvono, da turma toda, do Cantarolar, do Tocando em Frente, a gente montou esse grupo para poder divulgar, né, o que nós passamos, o que é um laringectomizado e o que é uma voz do laringectomizado, né? Como a Laura falou, a gente tem os 3 modos de falar, tem esse aparelho que eu uso, tem uma prótese que é colocado na laringe e tem a voz esofágica que é quase que natural, né? Eu me adaptei muito nesse tipo de voz que é uma laringe eletrônica, né? E a gente participa desse grupo e tenta cantar, né? E fazer alguma coisa diferente. Muito obrigado. É muito sedutor e se agregando cada vez mais pessoas juntas, né? Como é? Sim, a Márcia que não tinha falado. Aí a gente volta para Márcia. Ô, Márcia! Então, inclusão, falávamos de inclusão e falávamos desse ponto que tu falava sempre. Incluir, mais do que incluir, promover a diversidade, não foi que tu falavas? Sim. Compartilha um pouco o que tu tem. Na verdade, bom, só para situar para vocês, assim, eu represento a Associação Pais em Movimento, somos pais de filhos com síndrome de Down. E eu digo sempre que, por um bom tempo, a gente é porta-voz, né, dos nossos filhos que ainda estão pequenos, né, ou adolescentes, tudo mais. Mas em breve a gente está preparando a eles para que eles tenham essa voz, né. Alguns já têm, mesmo com pouca idade. E o que eu digo sempre que o Luiz menciona
é que nessa experiência tanto de ser mãe, né, de um filho com deficiência, e eu gostei muito da fala do José, de que ele diz, vocês que não têm o rótulo, né, da deficiência, porque na verdade a gente é também uma discussão, né, discutir essa questão de ter ou não deficiência, enfim, o que é a deficiência. O que eu vejo muito como mãe é que quando as pessoas se relacionam com o meu filho, é sempre o que entra em contato, em primeiro lugar, em primeiro plano, é essa característica, vamos dizer, que o diferencia dos demais, porque é uma característica visível, né? Porque nós também temos as nossas que não são visíveis. E que o que eu sonho, que digo para o Luiz, e o trabalho que eu procuro desenvolver, é no sentido de que a gente possa ver o indivíduo que está ali anterior a, vamos dizer, qualquer característica que seja que ele tenha, né? Que o diferencie dos demais aos nossos olhos. E nessa caminhada de trabalho em relação a isso, eu também sou psicopedagoga, né? Então, muitas escolas, muito contato com famílias, com professores. O que eu percebo sempre, e não sou só eu, já tem literatura em relação a isso, tem pesquisa, né? É de que o que entra em contato com o outro é a minha construção de deficiência, né? Ou a construção que eu tenho de, entre aspas, normalidade. E que a gente trabalha no sentido de quebrar essa questão da normalidade, né? Da norma. E então, se um professor entra em contato com meu filho, o que entra em contato com aquela criança ou adolescente é o que esse professor traz na sua construção, que muitas vezes já pode ter passado por um mestrado, por um doutorado, não importa. Ali ele é só uma pessoa que tem uma construção de deficiência que às vezes não é aquela que a gente espera, né? Mas que é a que ainda está quase que na maioria, né, das pessoas na nossa sociedade. Como é uma construção, a gente tem que fazer sempre um esforço de entender, né, de onde vem isso, como isso foi construído, e não partir já do princípio, eu procuro pelo menos, né, não partir já do princípio de que há um sentido de, né, negativo, vamos dizer, né? Mas é muito difícil, porque aí você encontra às vezes uma pessoa que está numa posição, que poderia estar trabalhando nesse sentido de eliminação dessas barreiras, né? E ela está fazendo com que aquilo permaneça ou se amplie, né? E então é muito muito bacana ouvir, como todos, assim, todos, nossa, não dá para, mas eu vou pegar uma das últimas que foi a do José, falar de que é isso, né? Que você não consegue ver aquela pessoa que está ali, entende? Sempre o que vem antes, não foi exatamente isso que você disse, tá, José? Mas eu acho que contribui com o que eu penso, assim. Eu gostaria demais, e é por isso que eu trabalho, porque se a gente trabalhar no sentido de nos reconhecermos como pessoas, né? E com suas características todas, diferentes umas das outras, então o reconhecimento dessa diversidade, a gente não precisa mais falar em inclusão, porque quando eu digo vamos trabalhar pela inclusão, eu aceito e parto do princípio de que ela existe. Então eu, de uma certa forma, também reforço isso, né? Faço com que esse estado de coisas permaneça. Então eu acho que a gente tem que trabalhar nesse sentido, assim, de nos reconhecer e reconhecer no outro essa diversidade, né? E que isso é bom, né? E que isso nos faz também crescer e ser diferente. Então, esse é um pouquinho do que eu quero contribuir. Mas a gente segue, a roda segue, depois a gente volta, né? Uma caminhada, uma percepção de que não só promover os vínculos de pertencimento, né? Mas também a percepção de integralidade e plenitude, não é? Esse é curto. Aqui, ó. Estava ali sentado. Oi, eu tô aqui no meio do... Oi? Eu sou a Salete, estou aqui no meio
auditório, do cinema. Então, a Márcia. Escutando as falas, eu lembro sempre do mito da caverna de Platão, né? Que na verdade a gente acha que são os outros que estão no escuro. Então a gente está precisando sair dessa caverna há muito tempo. Eu tenho um amigo também que é o Jaci Gonçalves, talvez alguém conheça, ele de Orionópolis, é um colega meu hoje de universidade. E ele sempre fala que a gente tem uma dívida histórica, né? Então também isso é importante. São momentos como esses, em pleno século XXI, a gente está indo para a terceira década desse século e a gente ainda está discutindo se as pessoas podem ou não. E que pessoa que pode, né? E dos sonhos, eu sempre espero que a gente pare de colocar sobrenome nas pessoas. Não basta ser o José Carlos Rodrigues, tem que ser o José Carlos Rodrigues Seco. Tem que ser a Maria, isso, fulano com deficiência, sem deficiência. Então, dos sonhos, Márcia, eu espero que a gente consiga falar de pessoas e daquilo que a gente tem de maior riqueza, que são as nossas diferenças. Acho que a maior riqueza do ser humano é de ser diferente, independente da condição que ele esteja. Nós somos diferentes, nós temos escolhas diferenciadas, gostos diferentes, necessidades diferenciadas, e essa é a nossa maior riqueza, e nós ainda, em muitos momentos, vamos contra isso, né? Como, por exemplo, eu lembro assim, eu conheço a Marcilene, já vai fazer 2 décadas, né, Marcilene? E lembro muito bem que ficou marcado, eu coloquei isso na minha dissertação, quando ela me contou, né, todo mundo hoje conhece essa história, a Marcilene queria conhecer o sapo, e ninguém